Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos para que nós possamos também nesse dia mergulhar na palavra de Deus no nosso coração, a nossa vida, para que o Senhor possa falar a nós nesse dia, para que o nosso coração se abra diante da palavra de Deus e o Senhor realmente realize no nosso coração aquilo que Ele deseja. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos então na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, faremos hoje os capítulos 11 e 12 dessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E o capítulo 11 começa dizendo assim, Paulo diz: tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo começa a dizer à comunidade de Corinto que eles o imitem o procedimento dele. E é claro que Paulo, ele tinha autoridade para falar isso, porque ele sabia, e as comunidades que ele foi fundando sabiam também que o que Paulo procurava imitar, e imitava, né? Não somente procurava, mas o que ele conseguia imitar era verdadeiramente Jesus Cristo, né? Ele foi se configurando dele, a vida dele a Cristo. E se de forma palpável a pessoa que a comunidade conseguia ver era ele, se ele que tinha ido e anunciado Cristo e testemunhado Jesus no meio deles, então, obviamente, é que ele tinha autoridade para dizer a eles, então, que eles fossem imitadores dele, como ele era imitador de Cristo, né? Então, assim, ele começa esse capítulo dizendo. E logo depois, ele vai entrar na questão do traje das mulheres na igreja, né? Ele entra aqui na questão do véu, do uso do véu. E lembrando que, quando a gente lê isso, parece uma coisa um tanto quanto machista, e é de verdade, porque era uma sociedade muito machista, né? E o contexto deles era muito machista. Mas dentro das comunidades cristãs, as mulheres tinham uma voz ativa que não era comum já naquele tempo. Então a gente tem que entender que quando essa comunidade cristã ela começa, que existe um protagonismo das mulheres, mas quando ele entra aqui na questão do véu, a mulher que não usava o véu na época, ela era considerada adúltera, ela tinha desconfiava-se que ela então havia cometido adultério e ela não usava o véu. Então tinha esse sentido, né, esse significado. Então quando ele entra aqui na questão do uso do véu, e as mulheres ali tiravam o véu na hora de profetizar, né, na hora que elas estavam ali dentro da realidade delas, dentro da comunidade, daquilo que elas faziam, então Paulo vai entrar nesse contexto, né? Nesse contexto da época, e aí ele começa falando que o homem é senhor da mulher, e foi entrando naquilo que era a mentalidade da época, mas aí então ele vem e diz qual que é a mentalidade de Cristo, e o que é que Cristo diz em relação a isso. E aí a gente entra no versículo 11, que vai dizer: com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe nem sem a mulher, e nem a mulher sem o homem, pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Porque a mentalidade era, olha, se a mulher foi tirada do homem, conforme o contexto do livro do Gênesis, então o homem é senhor da mulher, mas ele vai falar, o homem não existe sem a mulher, porque o homem nasce de quê, né? Não é da chocadeira. Então se o homem nasce da mulher, obviamente o homem sai da mulher. Então a mulher que sai do homem, o homem que sai da mulher. E Paulo vai dizer então dessa igualdade do homem e da mulher aos olhos de Deus, que aos olhos de Deus não havia essa inferioridade que muitas vezes se encontrava na sociedade vigente, né? E aí ele volta mais uma vez: julgai vós mesmos, é decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com o véu? E aí a gente vai pegar isso e vai trazer para o contexto da nossa sociedade hoje, né? Nós não vamos entrar aqui em questão de véu ou não véu, né? O véu que até alguns anos atrás era realmente muito comum
as mulheres irem à missa com véu. Ainda existem, né, mulheres que vão hoje à missa com véu, até dentro, no meio das jovens, hoje em dia tem se voltado esse costume, mas nós não vamos entrar nisso. Nós vamos entrar agora na questão das vestes na igreja, né, que é o que a gente tem hoje. Que tipo de roupa nós temos ido à missa, por exemplo, não é? Às vezes a gente entra numa celebração eucarística e a gente tem a impressão que a gente está numa balada. Às vezes a gente vai nos sacramentos, vai ali na celebração de um sacramento do matrimônio, às vezes as madrinhas parecem, a gente não sabe para onde estão indo, né? Não parece uma cerimônia religiosa. Às vezes a gente vai ali no sacramento do batismo, a mesma coisa, né? Às vezes as mães mesmo das crianças, as noivas. E, de uma forma geral, semanalmente na Eucaristia, as nossas roupas, será que elas têm agredido? Será que elas têm sido castas ou não, né? Será que elas têm sido vestes decentes para estar na Eucaristia, para estar na igreja? E é claro, né? Não só na igreja. E aí Paulo então entra na questão específica da celebração da ceia. Ele vai entrar na questão da celebração da Eucaristia na época, que já tinha problema, né? Ali no início da igreja nascente, Paulo vem dizer. Aí aqui a gente vai ver que ele vai entrar numa questão de comida e bebida. Por que Paulo vai falar que uns comem demais e outros não comem? Porque antes da celebração eucarística, ali na igreja primitiva, tinha-se o costume o quê? Celebrava-se nas casas, né? Ainda não tinha os templos, as igrejas. Então, celebrando nas casas, celebrava na casa dos ricos, né? Mas todos os membros da comunidade iam à celebração. Os pobres e os ricos, né? Os escravos iam, aqueles trabalhadores simples iam, e os ricos iam também. Somente que tinha-se o costume que antes da celebração eucarística em si, eles faziam ali um momento de uma ceia, né? Eles comiam, antes que então viesse o rito eucarístico mesmo. Eles tinham ali um momento em que eles comiam juntos. E o que acontecia? Os ricos, eles não trabalhavam numa longa jornada de trabalho, como os pobres, como os escravos. Então eles sentavam-se à mesa, comiam até se fartar, bebiam até se fartar, e quando chegavam os pobres, os escravos, eles ficavam com fome. E eles participavam então da ceia do Senhor depois, com o estômago vazio, eles que tinham tido uma longa jornada de trabalho. E Paulo já vai falar dessa injustiça que já acontecia ali dentro de algo tão sagrado, né? Que era a ceia do Senhor, que hoje, né, a gente entende que é a Santa Missa. Mas aí Paulo vai dizer no versículo 23, eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. E aqui Paulo entra numa questão bem mais complexa, Paulo entra numa questão bem mais séria. Paulo vai dizer que não se pode comungar sem distinguir o corpo do Senhor. Ele vai dizer que todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele vai dizer no versículo 28, que cada um se examine a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Então ele vem falar aqui, o versículo 28, ele vai falar que cada um se examine a si mesmo. Então nós temos que pensar, será que eu tenho feito um verdadeiro exame de consciência antes de comungar? Será que para participar da Santa Missa e para comungar o corpo e o sangue do Senhor, eu tenho me examinado verdadeiramente para ver se eu posso comungar ou não?
Porque hoje em dia tem acontecido uma dessacralização. A dessacralização entrou no templo santo de Deus. A dessacralização está entrando nas nossas igrejas a partir das nossas iniciativas erradas, porque a gente tem tratado os sacramentos como se fossem qualquer coisa. A gente tem tratado o corpo do Senhor como se fosse qualquer coisa, e não é. E não é. Nós precisamos verdadeiramente limpar o nosso coração. Não adianta a gente viver a nossa vida inteira indo à missa todo o domingo se a gente não se examina, se a gente não busca verdadeiramente corrigir a nossa rota e se a gente não busca o sacramento da confissão. Muitas vezes a gente vai até, hoje em dia tem uma cultura, né, em diversos lugares, de ir-se até mesmo em confissões comunitárias. Eu vou na confissão comunitária todo mês e tá ótimo. E eu nunca faço uma confissão individual. Isso é errado. Até mesmo porque a confissão comunitária, isso é norma da igreja, isso é normativo na igreja. Se você faz uma confissão comunitária, no outro mês você faz a confissão comunitária de novo, ela não é válida. A confissão comunitária, ela não é válida desse jeito, depois de uma outra confissão comunitária. Então, você fez uma confissão comunitária? Ok. Mês passado? Beleza, você fez uma confissão comunitária, embora o ideal seja uma confissão individual, mas não foi possível, eu fiz uma confissão comunitária. Ok. Esse mês, se eu for confessar, eu preciso me confessar com o padre, para que tenha valor de sacramento só se for individual. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eu gostaria que a gente se detesse um pouco nisso aqui, para que a gente pudesse entender que todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós não queremos ser culpáveis do corpo e do sangue do Senhor. Então, que a gente não comungue indignamente. Charlene, o que é comungar indignamente? Né? Claro, o ideal, né, o santo, o justo, o que nós gostaríamos é de não ter nenhum pecado, nem mesmo um pecado venial, né? Nem mesmo um mínimo pecado para que a gente pudesse comungar Jesus. Isso seria o santo, o justo, isso seria o mínimo que a gente poderia fazer em retribuição com tão grande graça. Mas sabendo-nos na condição de pecadores, que nós então tenhamos a consciência pelo menos daquilo que é normativo na igreja e que é algo também da consciência em si, que nós não devemos comungar em pecado mortal. Não somente não devemos, que não se pode comungar em pecado mortal. Então o pecado mortal, ele nos retira do banquete do Senhor. Nós podemos até ir à missa, participar da missa, mas nós não podemos comungar se nós estamos em pecado mortal. E isso precisa ficar claro, porque hoje em dia parece que isso aí foi abolido da igreja. Até muitos padres, a gente vai confessar, às vezes o padre fala, não tem problema, não pode comungar. Não é? Mas aí a gente tem que parar e ouvir aquilo que a igreja diz, não é? Claro, aí o padre vai ser mais culpado, obviamente, né? Porque ele está fazendo isso, vai. Não só na questão do padre, né, gente? A gente tem consciência também. Eu não preciso perguntar para o padre, eu estou em pecado mortal, eu vou comungar? Não precisa nem perguntar isso para o padre, é óbvio que não, porque nós, em pecado mortal, nós rompemos a amizade com Deus. Como é que eu rompi a amizade com Deus e eu vou comungar? Sendo que eu rompi essa amizade, né? Então, eu preciso voltar a essa comunhão com o Senhor para que eu possa comungar, né? Então, é uma coisa óbvia. Se nos examinasse, olha só o que diz o versículo 30. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos, e muitos mortos. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, eu lembro de um padre que pregava muito sobre isso. Eu escutava as pregações dele onde ele dizia isso. Você sabe por que a nossa sociedade está doente? Por que tem tantas doenças e cada ano surge uma doença nova no mundo? E esse padre dizia, é por causa dos pecados dos cristãos que se aproximam da mesa do Senhor indignamente. É por causa daqueles que comungam indignamente que existem muitos mortos, muitos fracos e muitos doentes no meio de vós. Tomando aqui esse versículo de São Paulo. Então isso é sério, né? Enfraquece a nossa humanidade, enfraquece até mesmo a nossa saúde.
enfraquece a humanidade como um todo, quando nós vamos nos aproximando de algo tão santo, de forma tão impura, de forma tão pecadora, né? Portanto, irmãos, e aí diz, se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se nós fizéssemos um autêntico exame de consciência e fôssemos sinceros conosco mesmos, nós não seríamos julgados. Mas o julgamento vem justamente dessa forma displicente com que nós agimos. Mas sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados no mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunis para a ceia, esperai uns pelos outros, voltando à questão que acontecia ali dos mais pobres, né, dos escravos. Se alguém tem fome, coma em casa. Assim, vossas reuniões não vos atrairão à condenação. As demais coisas eu determinarei quando for ter convosco. Então, bem interessante que esse aqui provavelmente é um dos escritos mais antigos da igreja em relação à Eucaristia, né? Em relação à Santa Missa. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos depois. Então, é bem interessante a gente ver isso, como isso ali por volta do ano 50, 55, já era tido dessa forma e já se tinha toda essa visão em relação à ceia do Senhor, a Santa Missa, né? Então que nós, 2000 anos depois, nós possamos ter ainda uma consciência muito mais apurada e muito mais aprofundada da beleza e da sacralidade que há na Santa Missa, na ceia do Senhor. Rezemos juntos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.